Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. É muito gratificante estar aqui com você, através deste canal, para falar um pouquinho do ensinamento do nosso Mestre Jesus. E dando continuidade às atividades de quarta-feiras, às palestras que são relacionadas ao atendimento fraterno. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, com um tema bastante desafiador, que merece a nossa atenção, que se chama desprendimento dos bens terrenos. E a doutrina espírita nos esclarece que para evoluirmos e chegarmos à perfeição, que é o destino de todos nós, nós precisamos vencer grandes dificuldades que tem dentro de nós precisamos vencer grandes desafios. E um deles é o desapego aos bens terrenos, aos bens materiais. E para nos orientar sobre esse tema tão interessante, que é o desprendimento dos bens terrenos, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 deste capítulo 16, que trata do desprendimento dos bens terrenos, traz um maravilhoso ensinamento, uma mensagem de Lacordaire, no ano de 1863. Então, vamos pensar um pouco sobre nós mesmos, em relação aos desprendimentos das coisas materiais que nós possuímos. E eu me faço esse questionamento. Eu já consigo me desapegar, me desfazer? Eu já consigo doar uma peça de roupa boa, usável, ou outro objeto que possa ser utilizado por uma outra pessoa, para o irmão que vem à minha porta fazer um pedido, não é? Sempre necessitado, pedindo ajuda, pedindo uma vestimenta ou outro objeto qualquer. Como eu lido com essa situação? Ainda estou muito apegada às minhas coisas materiais, aos meus objetos? Que objeto ou qual roupa eu escolho para doar para aquele irmão? Aquele objeto velho que está encostado, sem condições de uso, que eu quero doar, só para me desfazer dele? Então, é preciso a gente pensar, é preciso a gente refletir sobre nós e essa lida com esses objetos. E Lacordaire, na sua mensagem, nos esclarece que o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores obstáculos, um dos maiores entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, ele nos diz que pelo apego de tais bens, nós destruímos as nossas faculdades afetivas, porque nós nos voltamos inteiramente para as coisas materiais. O amor aos bens e gozos materiais é incompatível com o amor a Deus e ao próximo. Pois esse apego, ele aprisiona o homem às cadeias do egoísmo, levando-o a empregar a sua riqueza exclusivamente na sua satisfação pessoal.
E ele nos questiona fazendo as perguntas. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando tendes os cofres cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? Então, a gente observa que quantas pessoas passam a vida inteira apenas na busca do ter, de possuir os bens terrenos, na corrida pelo dinheiro, sofrem com o apelo das tentações do mundo, dos gozos materiais, e colocam a própria existência nas mãos de algo tão passageiro, tão perecível como nós mesmos. E existem pessoas com uma boa condição financeira que buscam muito o trato físico. São fisicamente bens, têm posses, têm condições de se cuidar esteticamente, mas vivem apenas preocupados com esta boa aparência e são fascinadas pelas coisas materiais que o mundo oferece. Então, para elas, a felicidade está nessas circunstâncias, nessas situações. E ainda tem mais. E muitas vezes nós invejamos essas pessoas que se encontram nesta condição. Mas não sabemos, muitas vezes, que por trás de tudo isso existe muita dor e muita dificuldade. Então, ele nos diz que não é a posse dos bens terrenos que nos dá a tranquilidade, a harmonia. Não é a posse dos bens terrenos que evita de termos os problemas. A tranquilidade e a harmonia vêm quando nós não nos deixamos escravizar por eles. Pois tudo que nos prende à matéria impede o nosso avanço espiritual. E nós somos todos viajantes de uma mesma nau. Estamos aqui neste planeta de passagem. Não devemos esquecer, nos orientam os espíritos, que tudo vem de Deus e tudo retorna a Ele. Nada nos pertence na Terra, nem sequer o nosso corpo. A morte nos despoja do corpo e também de todos os bens materiais que nós possuímos. Quando nascemos, nada trazemos, e quando partimos, nada levamos de bens materiais, né? O que levamos conosco são as coisas boas que nós realizamos aqui, as coisas boas que nós fizemos, o bem, a inteligência, as ações no bem, os sentimentos, né? É isso que nós levamos. E nós levamos também as dificuldades, os sentimentos difíceis que nós alimentamos dentro de nós. Por isso, é importante entendermos que somos todos espíritos, que estamos momentaneamente num corpo de carne. Isto é, estamos encarnados, morando aqui na Terra, vivendo esta experiência, né? E estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos.
Então, quando a gente entende que somos todos espíritos, estamos aqui de passagem, que viemos com esse objetivo de nos melhorarmos, nós vamos tendo a consciência de que a vida material é muito passageira, é um instante fugaz. O que é eterno é a vida do espírito. Então, é bom repensar as nossas atitudes, refletir sobre o apego dos bens, das coisas que possuímos, porque o ir, isto é, o retorno à pátria espiritual, quando nós desencarnamos, quando morre o corpo físico, e o vir, o nascer, o voltar para uma experiência aqui na Terra, o ir e o vir depende deste momento agora que nós estamos vivendo, do que estamos fazendo da nossa vida e que um dia nós teremos que prestar contas de tudo que nós realizamos aqui. Pois tanto a riqueza quanto a pobreza são provas necessárias que nós vivenciamos para o nosso aprendizado e para o nosso progresso. Lacordaire nos diz, neste texto, que, nesta mensagem, que ele compreende bem que o homem que conquistou a fortuna por meio de um trabalho honesto, constante, honrado, experimente uma satisfação por isso, e que ele considera, aliás, muito justa. Mas desta satisfação muito natural, e que Deus, nosso Pai, também aprova, há uma distância muito grande em relação ao apego desses bens, pois o apego absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A boa vontade que nós temos para ajudar o nosso próximo. Então, o que ele nos esclarece é que precisamos nos desapegar desses bens, que não nos tornemos escravos deles. E nos diz que o desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, isto é, na real situação que eles possuem. O que significa que nós devemos nos servir bem desses bens materiais em benefício dos outros e não exclusivamente em nosso próprio benefício. Em não sacrificar os interesses da vida futura. Pois há bens infinitamente mais preciosos que os bens materiais, que são aqueles adquiridos na prática do bem, na prática silenciosa da caridade. São esses bens, apenas estes, que nos acompanham na eternidade, como a paz interior, a harmonia com o próximo, a comunhão com o Criador. E é esta compreensão desses bens preciosos, que são importantes para a nossa evolução, é que vai nos ajudar a nós nos desprendermos dos bens materiais. Então, vem a pergunta:
Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente se despoja dos bens que possui? E a espiritualidade nos responde: quem assim procede compreende mal o verdadeiro sentido do desprendimento dos bens terrenos e busca de forma egoísta eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar em seus ombros. Então, seria mais importante se esta riqueza que esta pessoa possui fosse transformada em empregos. Isto é, a ninguém Deus ordena que se despoje dos bens que possua. Ao contrário, o Senhor, Deus nosso Pai, Ele espera que nós saibamos administrar esses bens em proveito de todos aqueles que estão à nossa volta. Deus nos concede a riqueza para que aprendamos a administrá-la, tornando-a produtiva em benefício de muitos que não têm como se alimentar, não têm como viver. Então, Ele nos pede simplesmente isto. E para finalizar a mensagem de Lacordaire, para finalizar a nossa atividade, este momento, Lacordaire, ele nos orienta em muitos pontos, fazendo uma síntese desta mensagem. Então, ele nos diz que precisamos aprender a nos contentar com o pouco. Se somos pobres, não devemos invejar os ricos. Se somos ricos, não nos esqueçamos de que os bens que nos foram confiados, dados por empréstimo, nós precisamos justificar o emprego deles. Que não utilizemos a riqueza unicamente para satisfazer o nosso orgulho e a nossa sensualidade. Se não sabemos restituir, se não sabemos doar, não temos o direito de pedir, e que precisamos lembrar de que aquele que doa aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Não esqueçamos de que pela riqueza estaremos revestidos do caráter sagrado da caridade na terra, para dela sermos os dispensadores inteligentes. Então, vamos agradecer a Deus por este momento e que Jesus derrame sobre nós muita paz, nos abençoando todos os dias e que possamos refletir sobre mais ensinamento do Evangelho, lembrando sempre do nosso próximo, daquele que precisa de nós, que precisa do nosso auxílio, que precisa da nossa ajuda. Que Deus, nosso Pai, fique conosco. Que assim seja.